favelas do Brasil nasceram do abandono e da resistência. Das palafitas no norte, da seca no nordeste, nos morros do Rio, nos becos de São Paulo, nas margens das grandes cidades. Elas nasceram como raízes insurgentes, erguidas pela força de quem foi negado, mas nunca silenciado. Eram sem nome, os sem terra, os sem teto, que ergueram lares sobre o concreto frio da indiferença. De mãos calejadas, ergueram não apenas casas, mas sonhos. Sonhos de um amanhã que não viesse encoberto de poeira e esquecimento. E foi assim que São Paulo, a gigante indomável, se expandiu além de si mesma, transbordando pelas margens de sua própria grandeza. Estradas de ferro rasgaram o interior, fábricas se ergueram como templos de um novo tempo. E na busca por pedaço desse futuro, milhares migraram, carregando apenas a esperança e a promessa de um salário. O asfalto quente se tornou morada, e o barulho das máquinas hino diário de uma nova era. Foi então que nasceu o ABCD paulista. Porém, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema são as 4 cidades unidas não apenas pela sigla ABCD, mas por suor e história, mesmo que cada uma com seu caminho. Nos anos 50 e 60, viraram o coração de aço da indústria automobilística brasileira. Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz, GM, nomes estrangeiros que se tornaram parte do cotidiano, moldando ruas, cortando horizontes. O apito das fábricas passou a ditar o ritmo das vidas. O chão de fábrica era mais do que trabalho, era destino. E quando o peso das máquinas se tornou insuportável, dali brotou revolta. No final dos anos 70, o mesmo chão de fábrica que alimentou os sonhos viu nascer uma revolução social. Jornadas exaustivas, autoritarismo nas empresas e o arroxo salarial da ditadura militar semearam indignação, desafiando o regime. Em maio de 1978, operários da Saab Scania, em São Bernardo, cruzaram os braços. A primeira grande greve metalúrgica após décadas de silêncio. A chamada se manteve. Nos anos seguintes, o ABCD parou. As ruas tremeram, as mãos se ergueram. E mesmo sob a sombra da repressão, a esperança gritou mais alto. Não era apenas por salário, era por dignidade. Era por liberdade. O ABCD não era só o motor da economia. Era o coração da luta. Mas sonhos cobram seu preço. A globalização chegou como um furacão nos anos 90. As fábricas que um dia prometeram estabilidades partiram sem olhar para trás. O ABCD viu seus galpões esvaziarem, seus operários tornarem-se estatística de desemprego. O silêncio das máquinas ecoou nas ruas. O chão de fábrica virou chão de incerteza. A promessa ruiu. E o que fazer quando tudo o que se conhece se desfaz? Reinventar-se. O ABCD aprendeu que resiliência não é escolha, é necessidade. Se o aço se calou, as vozes se multiplicaram. Se a linha de produção desacelerou, a cultura pulsou mais forte. Nos cantos esquecidos, onde o sol não brilhava, onde o sangue de indígenas e negros ainda se derramava. O ABCD não era só progresso e fábricas a funcionar, era dor de um povo lutando pra se libertar. A terra que era de todos, mas foi roubada por mãos frias. Os grilhões que cortaram a liberdade, enterrando as raízes vazias. A escravidão não acabou, apenas se transformou. E no capitalismo a violência só se multiplicou. Mulheres e crianças, o corpo marcado pela dor, trabalhando nas fábricas sem ter voz, sem amor. Na linha de montagem, sem saber de onde veio, mas com a alma forte, sempre se levantaram e seguiram. O passado não foi só construção, não foi só ascensão, foi sofrimento, dor, resistência e uma luta em vão. A violência do capitalismo matou e ainda mata, enquanto o povo de pé só via as suas almas em cascata. Mas cada ferro fundido na fábrica tinha um grito preso. Cada rua asfaltada tinha um lamento, um peso. Nos becos escuros a mãe chorava a perda. Os filhos cresceram, mas a dor nunca se encerra. Os indígenas, os negros, as mulheres que eram silenciadas foram as sombras que sustentaram estruturas, estradas. A violência urbana na cidade que se ergue. O povo não se calou e a resistência segue. É difícil falar de dor sem se afogar nas lágrimas, mas o povo que sofreu não se esqueceu das chagas. Cada luta, cada grito que ecoou no vento, e a dor se transformou em resistência e movimento.
sofrimento. Ainda hoje no ABCD o povo sente a marca da escravidão, do capitalismo que sempre ataca. Mas cada passo, cada conquista, cada sonho, eles vão resistir porque o povo é mais que abandono. Ainda há sofrimento, ainda há desigualdade, mas o legado é mais forte que a crueldade. E a história que o capitalismo não vai contar é a história de um povo que sempre vai lutar. Mesmo nas ruas de violência e dor, o povo do ABCD carrega a força do amor. Pela liberdade, pela justiça, pela igualdade. Mesmo nas margens ainda há dignidade. Eles foram calados, mas não se renderam. Na história as chagas encontradas, mas o espírito de luta nunca morreu. E é isso que o futuro da história nos revelou. Mesmo nas ruas de violência e dor, o povo do ABCD carrega a força do amor. Pela liberdade, pela justiça, pela igualdade. Mesmo nas margens ainda há dignidade. Eles foram calados, mas não se renderam. Na história as chagas encontradas, mas o espírito de luta nunca morreu. E é isso que o futuro da história nos revelou. Presidente da associação que a gente tem aqui na aldeia. Daí a gente tem um cacique, tem os caciques, temos pajé. E as famílias são espalhadas aqui pelo meio da mata, né? Daí cada um mora no seu redor. E aqui é Mata Atlântica, aqui pelo vaso de caminho não passou, né? Então aqui no português é tudo que se planta, nada dá, né? A terra aqui ela é areiosa, salgada. Então aqui pé de fruta aqui não vai pra frente, é difícil um lugar. A primeira vez que conseguiu dar certo foi ali que fez umas plantações, mas não produz bem. E manga tem ali também, mas só que manga não nasce, porque daí as folhinhas nascem e apodrecem. Então deu mais abacate. O que dá mais aqui é cambuci e palmito. Palmito é as coisas que dá, né? Certo. E eu, como sou escritor, daí às vezes as pessoas me chamam para dar palestra, daí a gente vai. Eu comecei a escrever em 1984, que eu era pequeno igual o Verá também, na época. Só que eu era pequeno, daí eu ficava preocupado na época com a questão indígena, porque a gente via muito problema naquela época, né? Muitos massacres, invasões de terras indígenas, poceiros. Então naquela época era a época da ditadura ainda, então eu via as coisas na televisão e eu não podia fazer nada, né? E daí eu era pequeno e naquela época morreu um índio chamado Ângelo Cletã e eu falei, cara, mas como pode, né? Os índios sendo assassinados e nada, não faz nada. E daí eu era pequeno, eu gostava muito de ler. E daí eu fiquei pensando, falei, cara, bem que a gente podia escrever algumas coisas para poder mostrar para os outros os problemas. Daí eu comecei a escrever problemas indígenas, só que daí passou 10 anos e não consegui publicar nada. Daí um dia eles falaram assim, você não escreve mitos, essas coisas. Daí eu falei, caramba, os caras aqui tem só coisa que não tem problema. Porque lá nos interiores é engraçado que você chega nesses interiores do Brasil, os fazendeiros às vezes não sabem nem ler, mas os caras são ricos, né? Então era difícil você vender um livro.
um cara rico, porque os caras não têm costume de ler, porque você vai no Paraná, você vê aquele monte de fazendeiro, os caras não têm estudo, muitos deles, né? Mas os caras têm dinheiro, então eles não têm costume de ler. Então eu não vendia livro. Eu vim para São Paulo, comecei a publicar meus livros sempre independente, daí fui lançando 3, 4, até que eu lancei meus 4 livros independentes. E daí, por sorte, a Marta Suplicy ganhou a eleição e comprou 3 livros meus, né? E daí passou para essa editora. E daí tem que passar para editora. E daí começou a minha carreira e foi indo até hoje, né? E daí, meus meninos eram pequenos. E daí eu sempre contava história para eles. O Verá é curioso, toda hora me enchia o saco. Eu contar uma história. Era pequeno, daí eu ficava contando. Daí chegava no outro dia, não tinha mais história, daí tinha que inventar na hora, né? Eu não cheguei a formar, né? Porque eu peguei uma época difícil, porque eu peguei a época da bomba, né? Da Hiroshima. Então o que que acontece? Quando eu era pequeno, então naquela época não existia índios universitários. Então, quando eu entrei em 1988 na PUC, pela primeira vez, daí entrou eu na PUC e uma índia canibanga do Rio Grande do Sul, fazendo faculdade. E por coincidência, em 1988 saiu no jornal, 1991 saiu no jornal assim, surgiu um monte de índios fazendo universidade no Brasil. Ninguém sabia, foi chegando aos poucos, foi ver, pum. Só que esses índios, a maioria não conseguiram fazer faculdade porque não tinha estrutura. Então a maioria dos índios que moram na cidade, como que ele vai sobreviver? Não tem emprego, não tem nada, não tem moradia, não tem comida. E muitos desistiam. E alguns conseguiram sobreviver dessa coisa. E eu não tinha condições na época de pagar PUC também, daí tentei uma transferência na USP, daí consegui passar. E daí ficou mais caro ainda. Porque era mais fácil se eu tivesse pagado a PUC do que entrar na USP. A dificuldade, porque a filosofia é um dos cursos mais pesados na USP, né? Então, o cara que entra na faculdade de filosofia na USP, só não entrar ele já tem que falar umas 2 línguas lá, né? Porque quando eu estudava lá, muitos ricos estudavam comigo que fazer filosofia, mas era tudo por prazer, entendeu? Então um rico faz uma faculdade e daí quer fazer outra também, né? E algum filho de rico que estudava comigo lá, que fazia filosofia por prazer. Agora os caras têm dinheiro, daí os caras levantavam a hora que quer, chegava lá, comprava os livros, tirava xerox, tudo na facilidade. E eu, nos 4 anos que eu passei na USP, era aquele sufoco, né? Muito difícil. Daí chegou uma hora, não deu mais jeito, né? E daí hoje eu fico impressionado que a luta que a gente fez na época, que a gente falava assim, tem que ter umas cotas indígenas. Daí quando foi ver hoje tem as cotas indígenas. Asfalto quente, rua estreita, escolha afiada como navalha. Desde os anos 80, o chão treme entre o ronco das fábricas e o silêncio dos que somem. Os barracos subiram no morro. Os filhos desceram para o semáforo. Aqui, a linha que separa o trampo da cela é fina. O aperto de mão pode ser um contrato ou um adeus. O sistema, esse moinho de carne, engole quem hesita. Quem nasce na margem aprende cedo. Ou você corre, ou te somem. Antes do concreto, a terra era viva e o rio não carregava sangue. Mas quem lembra dos primeiros donos deste chão? Apagaram pegadas, reescreveram a história e chamaram de progresso. E agora? Quem ainda tem escolha? O crime é crime quando é da favela, mas lucro quando veste gravata. A cidade cresce, mas quem constrói segue sem teto. E a única herança garantida é o peso do corre no ombro. ABC. D de destino incerto. Cada esquina é um risco. Cada passo, um verso não escrito.
Eu sou Numeriana Ernestina de Souza, eu sou filha de Euri Perripe de Alencar, Ernestina Isabel de Alencar, nasci no Piauí. E cheguei aqui em Diadema em 1964, na Revolução de 64. É uma época muito triste, terrível, que não tinha nada em Diadema, era só a rua, tudo de barro, tudo um sacrifício danado para a gente trabalhar. Eu sou conhecido aí como professor Betinho. Minha primeira experiência cultural que eu tenho de memória foi aqui em Diadema. Vim para cá por opção. Com 9 anos de idade, depois que faleceu meu avô e minha avó. Que a mãe, na época, era mãe solteira, os pais não aceitavam. Ou aceitava a criança, mas não aceitava a mãe. Casei lá com 20 anos. Eu saí do Piauí com meus 2 filhos e meu marido. Eu vim para São Paulo, cheguei em São Bernardo em final de setembro. Eu era praticamente uma criança. Vendendo biscoito no zoológico desde os 9 anos para ajudar meu primo, que foi como pai de criação. E ele era doido para vir aqui para São Paulo, eu que não queria vir. Mas até que meu marido lutou, vendeu alguma questão de dinheiro que ele tinha, uma ovelhinha que ele tinha. E aí nós viemos, mas foi tão difícil. Então aí viemos aqui para o Jardim Campanário, aqui em Diadema, onde era tudo barro, se colocava 2 sapatos para chegar ao serviço e um ainda com saco plástico em cada pé. Em 72, 73, eu consegui ir lá na minha terra, que é Ponte Nova, Minas Gerais, e consegui trazer o resto da família lá, que nós éramos 8 irmãos. Diadema também está na minha memória, porque eu, como um b-boy, eu vinha com o meu pessoal na chácara Três Irmãos dançar break. E eu não gostava de Diadema, na verdade eu não gostava. Eu passei 3 anos sem ficar aqui de Serraria. Eu achava injusto sair de Minas e vir para um lugar que só tinha mata. Aí a gente não tinha força para levantar, mas do quê? Porque nós não tínhamos o que comer. E conversando com os amigos, resolvemos fazer baile, uns amigos que iam em festinha. O primeiro baile que teve aqui foi Cabana do Pai Tomás, aqui no Vale dos Lírios, que tem até hoje. Isso faz parte das nossas conversas, das nossas memórias, né? O quanto a gente, de uma certa forma, era feliz, né? Dançando nosso break, sem ter muita preocupação com a vida adulta. E é o seguinte, Diadema eu tenho muita história para contar aqui, principalmente de futebol, né? Meu marido foi acidentado, ele saiu para trabalhar, aí de noite eu esperei ele não conseguiu, ele não apareceu o horário de sempre. Quando eu vim saber das notícias, já era umas 10 horas da noite. Ele foi atropelado ali na Farinha Lima, em São Bernardo, saindo do serviço. E aí ele ficou 1 mês e 1 dia dentro do hospital e Deus levou ele faleceu. Aí comecei a fazer baile de casamento, comprei uma grude, tocava uma música, tirava ela, punha outra vez o disco e punha a agulha. Aí começava, toda hora era assim. Aí indo para a cidade comprar disco, aí o Walter Disco me chamou para trabalhar lá. Para resumir, trabalhei 5 anos e meio, o maior colecionador de disco do Brasil. Depois disso, comecei, na minha trajetória escolar, comecei a estudar, fui fazer faculdade, passei em letras na USP, comecei a dar aula muito cedo, desde 1996. Fiz o concurso para professor de Diadema e aí assumi, desde 2003 estou por aqui. Nessas alturas eu já estava morando aqui em Diadema. Diadema eu não conhecia ninguém. E a gente só via aquelas ruas, que era barro puro. Quando eu ia em Diadema, eu saía com um calçado no pé e outro numa sacola. Quando eu tinha uns 7 anos de idade, minha mãe comprou uma bola dentro de leite e me deu um quichute, né, meu? Que na época nós usava quichute, que era só barro aqui em Diadema, né, meu? As ruas eram de terra. Aí começando a fazer baile, aí ganhava o salário. Aí o disco mais conhecido era Jimmy Smith, aí a Gamamou. Aí quando apareceu um lá com defeito, eu dei o meu salário, quase que não dava, ele fez pra mim. A troco de um disco, 30 dias, foi o primeiro a tocar em Diadema, a Gamamou.
Quando tá tocando a Gamamô, 2 minutos deram 2 tiros lá, que era só 22, 32. Peguei os discos, arranhei até o disco, pulei a janela. Aí o cara, não, é confusão dos caras, Eu fico, o baile continuar. Você vê que a turma já tinha acostumado. E juventude, né? Aquele negócio todo, que era bailinho e gostava de... E só chegava no fim de semana para trabalhar e voltava. A gente ficava era mês e mês a gente ter notícia. Quando a gente escrevia uma carta, demorava era dias para a gente ter notícia dessa carta. Que nem minha mãe mesmo. Quando minha mãe faleceu, ela faleceu em abril de 71. Só que aí, quando eu vim ter notícia da minha mãe mesmo, já tinha mais de mês que minha mãe tinha falecido. E quando era para eu escrever, eu tinha que arrumar alguém para escrever uma carta para mim, para eu mandar para o meu povo. A gente tinha uma escola que não era para todos, né, uma escola seletiva, e que não era direito dos estudantes estar nela. Tanto que se você não se enquadrasse, você era muitas vezes expulso da escola. Com 14 anos de idade já fui campeão. Conversando com o pessoal, com o João Faria Sou, tem um baile pra gente fazer. Você tem bastante disso, trabalha lá com o cara, vamos fazer um baile. Aí fizemos embaixo da Catedral de Diadema. Foi o primeiro lugar que Princesa Negra fez o baile. Bailinho eu gostava pra caramba, gostava de um baile. Frequentava tudo, xereta e porão da igreja, estúdio 8. Eu arrumei uns bicos assim, umas 2 filhas, mas eu ficava um mês e pouco, eu saía, porque eu tinha 2 filhos para eu criar, não tinha quem cuidasse dele. E tinha o seu Mário aqui no Piraporinha, ele dava aula de futebol pros moleques, todo mundo queria treinar com o seu Mário, né, meu? O seu Mário era o puta do treinador de Diadema que ajudou vários moleques aí da quebrada aí. E aí fiquei no Imperial uns 10 anos jogando, certo? Hoje a gente avançou, a gente tem uma educação que é acessível, ela garante a entrada das pessoas, mas óbvio que a gente tem muito a melhorar. Aí eu larguei o serviço, fiquei só fazendo baile, aí fui pra frente, né? Fazendo baile aqui no salão ali, era convidado para fazer tanto aniversário que não tinha espaço, né, para fazer os bailinhos. Não, eu nunca fui festa, nunca fui baile, nunca... Eu ia só em alguns vizinhos, pegava no meu terreno, que era lá da minha terra, eu sempre ia lá, eu desabafava com ela, eu chorava muito. Isso aí ajudou a gente pra caramba a sair do rumo de droga, dessas coisas, né, meu? Porque os caras davam lanche pra gente, davam tudo, né, meu? Festa, fazia festa. Não tinha locomoção, você não tinha transporte bom, você caminhava muito, você andava muito para ir até o centro, entendeu? Então era muito difícil. A gente tem algumas pesquisas que indicam que a profissão que mais adoece nesse momento é a profissão de professor. O Mr. Big Stuff, toquei 2 meses em São Paulo, ninguém tocava, aí não pegou muito, fiz rolo com o gringo, me deu 5 LP, 5 vinil nele, depois que ele tocou lá, até eu fiquei procurando. Pegou sucesso esse Mr. Big Stuff, 2 meses tocando, cortava no meio logo, até cortava no meio. Baile é pra dançar, não é pra ficar ouvindo, né? A gente sabe que a rua era o espaço mais democrático e era o espaço onde a gente se encontrava com os amigos, fazer os nossos treinos como b-boys. E a gente queria também tentar um esquema de ir pra um clube, né, meu? Só que era muito difícil, a gente era muito pobre, né, meu? Não tinha muito acesso a pegar o ônibus, o pessoal levar de carro, quase ninguém tinha carro, né, meu? Aí tinha as peneiras pra você querer fazer, só que você não tinha muito apoio, era difícil. Quase ninguém naquela época trabalhava e ganhava um salário legal pra poder, né, meu? Na teoria eu fazia baile por perto, muitos, quando era até Água Funda, eu ia a pé e voltava a pé. Da Vivaldi aqui, do Rude, ia e voltava a pé. Muitos iam de ônibus e voltava a pé por causa do horário, né? E vinha de turma por causa da confusão. Aí juntava turma maior, quem que vinha com turma maior, outro não brigava, para não brigar. Assim, os nossos pais, né, mano, trabalhava muito, então não gostava muito que a gente ficava jogando uma bola. Pensava que às vezes nós ia virar maloqueiro, né, meu? Talvez por causa da bola. A raça negra era mais discriminada, assim, através até de polícia, tudo, sempre que acontecia qualquer coisa, mesmo que tinha um branco no meio, mas o branco tinha feito o negócio, mas a curva caía mais pro lado da cor negra, né? E, porra, e minha mãe
ficava, pô, meu, jogar bola, meu, moleque, vai estudar, né, meu? Aí minha mãe falou, vai pro Senai e tal. Aí fiz a primeira prova. Porra, difícil pra caramba, né, meu amigo? Fiz a primeira, repeti. No outro ano fiz de novo e passei. Pô, foi a melhor coisa da minha vida, porque o emprego naquela hora era difícil. Eu tinha medo porque eu fui mãe e pai para eles e eu tinha muito medo do meu filho. Eu tinha um filho homem, eu tinha muito medo do meu filho aprender o errado. A violência policial, às vezes também a desconfiança que tinha de determinados grupos que moravam em bairros diferentes, tinha muita disputa entre bairros, né? Só que os caras, pô, a Rota, o Comburão, a Baratinha, não tinha boi, pô. Se você, porra, mão pra cabeça, se não levantasse a mão pra cabeça, tirar um tapão na cara. E uma vez o camarada meu com o cigarro na boca, aí ele já chegou, pô, todo mundo aí, mão pra cima, é o seguinte, quem tiver fumando, joga o cigarro aí. Aí o camarada meu não jogou, né, mano, e continuou, pá. Aí os caras falaram, meu, é o seguinte aí, negão, não falei pra você jogar o cigarro no chão? Ele falou, não sei o que, então agora você vai comer. Aí apagou o cigarro e fez ele comer e cuspiu e falou o seguinte, da próxima vez você sabe, mano. Às vezes você não era bem-vindo transitando de território para território. Quando jovem a gente estava saindo de uma ditadura militar, eu não entendia muito bem, não sabia o que era isso, mas a gente sentia claramente ainda algumas das marcas, né? As abordagens policiais eram agressivas, aquela história de abre as pernas chutando, né? Soco por baixo da perna, aquela ameaça sempre de que você podia ser preso sem motivo, né? E desde pequeno a gente sabe, né? As mães da gente, a gente que é preto, periférico, a mãe sempre fala, não sai de casa sem a sua identidade, o seu documento. E a gente não entendia muito bem. E outra, a gente tinha que andar com a carteira de trabalho no bolso. Se a polícia te pegasse no meio da rua vacilando, e aí, moleque, tá fazendo o quê? Pô, eu tô procurando trampo. Não era identidade, aí você tinha que dar carteira, o cara olhava lá. Pô, não tem nenhum registro, mano. Ah, meu, mas era difícil, tá ligado? A gente aí tomava batida direto. Como eu fazia para me aproximar, para deixar a família mais, né? Interagir, a família. Como eu gostava muito de bola, eu comprei um jogo de uniforme, comprei tudo e pus eles para jogar. Naquela época entrava um rio de dinheiro, mas sobrava um rio de dívida. Você vê que não dava para explorar a pessoa, né? Falei, vou montar um time com meus irmãos, era meus Ponte primos, Nova, né? Ponte Nova, né? Meus primos, tudo para jogar. Aí assim foi, nós montamos um time aqui, era ruim demais. Mas os irmãos tudo ruim de bola, ruim mesmo. Perna de pau. Aí nós íamos buscar lá na divisa, nós pegávamos, tinha os primos lá que também era ruim também. Mais ruim aí. Mais ruim que nós. E o Diadema foi o primeiro a ter as MK2, era o preço de um Fusca. Eu fui o primeiro a trazer, foi o microfone SM8 da Shure. Eu fazia só o melhor pro pessoal que eu gostava e achava que o pessoal merecia. Porque estava vindo quem estava pagando aquele ali. Era pouco, era barato, tá, sem exploração. Que no Clube do Rap fazia 1.000, era R$1. Chegava o cara, juntava lá os Durango, que tinha 3 estilos o Clube da Cidade, a vida inteira. Cavaleiro, Dama e Durango. A de Durango ia até o Correio, rapaz. Mas lá na associação, e eu não aguentava deixar o cara 1, 2 horas, punha pra dentro. Das 10 às 4, das 2 horas, entra aí, vai, entra aí. Era uma coisa de moleque que a gente tinha um sonho de ser jogador de futebol. Só que não era fácil, né, mesmo? Mas mesmo assim, mesmo eu não sendo um profissional, não consegui. Mas graças a Deus, conhecia amizades, conhecia vários caras, a gente ia. Porra, jogava bola no campo dos caras, lá no Inamar, no Eldorado, no Grêmio do Inamar, que agora hoje é um estádio, né, meu? Pô, os caras lá faziam festa. Aí depois nós se encontrava nos bailes aí, tá ligado? No centro da cidade, onde tinha o Xereta, o Estúdio 8, o Sky, Clube 15. Porra, aí, e esse cara aí, porra, o Pelezinho, mano. Porra, saiu uma treta, uma briga. Opa, ninguém rela a mão do Pelezinho não, mano. O Pelezinho joga com nós lá. Ah, bastante. Treta. Não podemos reclamar, viu? Porque cada domingo era uma porrada, era briga, todo domingo. No domingão que não tinha uma briga, não aí nós arrumava, né? Inclusive menor com autorização da juíza, não por escrito. Mas para isso é verdade, não aconteceu nada com o menor. Então, é melhor estar lá dentro, que está
tem segurança e tem um responsável do salão do que tá lá fora na calçada, na rua, né? Acabou o jogo, acabou, você ia encontrava a rapaziada no domingo, na segunda, dia de trampo. Você ia trampar normalmente, não tinha esse negócio de ficar te esperando na esquina porque você brigou no sábado ou no domingo, não tinha nada disso. A gente chegava no domingo, o que acontecia no campo morria ali. Cara, eu não me arrependo não, eu acho que não foi pra mim ser, mas eu tenho uma lembrança guardada de que, porra, que quando eu chego nos lugares, o pessoal respeita, que jogou comigo e fala, porra, você devia ter sido um profissional, né, mano? Dos meus amigos, né, da mesma faixa etária que eu, com quem eu andava, eu fico analisando e vejo que muitos realmente ficaram pelo caminho, né? Alguns enveredaram pelo mundo das drogas, outros no mundo do crime, daí alguns ficaram pelo caminho literalmente, né? Foram mortos, assassinados em situações e contextos diversos. Faltou 10 dias para mim ficar 7 anos no clube da cidade e mexi com baile 30 anos. Não foi a favor, era tudo contra a lei seca. Na lei seca, fechar o salão de festa. 17 salão de festa foi fechado com a lei seca. Que deu uma coincidência. Depois da lei seca em Diadema, menos de 3 meses veio a lei do Marcola. Só mata através do tribunal. São Paulo, vamos falar nem brasileiro, São Paulo diminuiu a morte, cadê a lei seca em São Paulo? São Bernardo diminuiu a morte. São Caetano não tinha muito, mas diminuiu. Então não foi lei seca nenhuma. A minha mãezinha, finada mãezinha, ela saiu uma vez com um cabo de vassoura para dar porrada nos caras. E eu percebo que aqueles que se dedicaram de alguma forma à escola, que tiveram uma oportunidade, né, que eram aqueles que não cabulavam as aulas, a maioria daqueles que cabulou a aula, muitas vezes eu até de uma certa forma invejava, porque eram aqueles que eram mais desenrolados com as meninas, né, que se davam bem lá nas paqueras, não tiveram esse futuro tão promissor como a gente lá atrás imaginava que eles iriam ter. Em termos de qualidade, mano, caiu, entendeu? Então tu vê que a gente vê a seleção brasileira aí. Eu sinto saudade do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus irmãos tudo. Que eu acho que naquele tempo eu era feliz, mas eu não sabia, porque nós vivíamos todo aquele bolo junto. Era pai e mãe, nós era tudo bem obedecido um com os outros, não tinha história de briga, não tinha confusão dentro de casa. Então nós era bastante, nós éramos 13 irmãos. No final dos anos 90, Diadema carregava um título cruel. Não era orgulho, era manchete de jornal, a cidade onde mais se matava em todo o estado de São Paulo. Em 1999, quase 500 vidas apagadas, 499 histórias interrompidas, numa cidade que mal passava dos 330 mil habitantes. Uma matemática macabra, quase 150 homicídios a cada 100 mil pessoas, enquanto a capital paulista registrava metade disso. Diadema sangrava o dobro. Era como viver à beira de um abismo, onde a cada esquina podia haver o fim. Mas essa explosão de violência não nasceu do nada. Ela foi plantada a cada década, como uma semente amarga que germinou no concreto rachado da desigualdade. Nos anos 70 e 80, Diadema cresceu rápido demais, sem calçada, sem escola, sem futuro para tanta gente. O desemprego cavava buracos nas famílias. Em 1999, 1 em cada 5 pessoas estava sem trabalho. A cidade tinha a segunda maior desigualdade populacional do Brasil. Gente demais, oportunidade de menos. Era um campo fértil para quem vendia ilusão e morte. A cada ano, a curva da violência subia. Em 1996, 97, 98, em 99, estourou. Enquanto as vizinhas do ABC paulista lutavam contra taxas já alarmantes, Diadema ultrapassava todas. Santo André, 40 mortes por 100 mil. São Bernardo, 48. São Caetano, 12. Diadema, mais de 100. Era uma cidade sitiada pela desesperança. Mas a história não parou aí. Entre becos e vielas começaram a soprar ventos de mudança.
Em 2002, o governo municipal implementou a chamada Lei de Fechamento de Bares. Mas quem conhece o submundo sabe que não foi só a lei que freou o sangue. A mão invisível do poder paralelo também pesou. Ninguém podia morrer sem a permissão do Tribunal do Crime. A ordem vinha de cima. Sem autorização, não havia execução. Assim, entre o ferro da lei e o chumbo do silêncio, o número de mortes começou a cair. Mas fica a pergunta que ecoa até hoje. Quem, de fato, mudou Diadema? Diadema, que um dia foi o epicentro da morte, agora carrega também outra marca, a cidade que aprendeu a sobreviver ao próprio caos. Nessa cidade, não tolere apenas, valorize e aprecie a diferença que existe. Não se faça de bobo, nem finja que não viu. Olhe com o coração e aprenda logo essa lição. Somos iguais, somos iguais, somos iguais nas diferenças. Somos iguais, somos iguais, somos iguais nas diferenças.